Boa tarde, eu sou a professora Ariane, sou participante aqui, junto com as minhas colegas, do ciclo de debates de organização a partir das disciplinas do Departamento de Serviço Social. Hoje teremos a participação do Daniel Campos, com a palestra O Não Lugar dos Homens no programa Bolsa Família. Vou passar a palavra para a Valéria e para a Márcia darem as boas-vindas e depois a gente passa para o Daniel para iniciar a aula. Obrigada, Daniel. Bom, boa tarde, pessoal. Não sei se eu congelei, porque as internets estão loucas. Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Valéria Bastos, sou professora do Departamento de Serviço Social, atualmente coordenadora do programa, né, de pós-graduação em Serviço Social e líder do grupo GRIPES, que faz parte desse ciclo de debate. Então, é um prazer estar aqui com o professor Daniel Campos, né, estar com pessoas queridas, pessoas também que eu não conheço, mas a gente passa a conhecer, né, quem está em São Paulo, quem está em Salvador, enfim, todos bem-vindos e bem-vindas, né, e tenho certeza que vai ser uma tarde profícua, um debate interessante, que vai com certeza agregar ao nosso conhecimento, né, fazer com que a gente possa criar novas referências e referenciar o Daniel para algumas pesquisas, porque acho que o ciclo de debate depois até da avaliação das turmas, a gente verificou o quanto foi importante, o quanto gerou outras referências, né? Não só do conteúdo que a gente tinha programado enquanto disciplinas, né? Na verdade, são 3 disciplinas aqui reunidas, tanto do mestrado como do doutorado, mas eu tenho alunos da graduação que têm participado desse ciclo também. Enfim, vários profissionais, e isso tem sido muito importante, esse retorno tem sido efetivo e produtivo para as nossas reflexões, para o nosso planejamento futuro. Então, quero de pronto já agradecer o Daniel, né, pela se dispor a estar aqui conosco, né, a compartilhar o seu conhecimento, a sua pesquisa, e desejar uma tarde maravilhosa para todos. É o final de semestre, a gente está coroando aí o semestre com a fala do Daniel, estamos encerrando as nossas disciplinas, então, dizer para o pessoal dar uma descansada, se cuidar, quem não vacinou, vacine, enfim, tem aqui Salvador, São Paulo, eu sei que cada lugar está com seu calendário diferenciado, mas que todos possam receber a vacina, se cuidarem, né, e terem saúde, que é o fundamental nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. E que, apesar dessa possibilidade virtual, né, o ideal é que estivéssemos presentes, né, para dar aquele abraço, mas sintam-se abraçados, acarinhados, e muito boa sorte para todo mundo, tá? Obrigada por tudo, e vou ficar quietinha agora para ouvir o Daniel, passando a bola para a Márcia. E obrigada, companheiras, pela parceria do semestre. Boa tarde a todos e todas, todos. Quero agradecer a presença de vocês. É muito bom ter a casa cheia, mesmo que virtualmente. Agradecer a Daniel. Vai ser um prazer te conhecer e conhecer agora também o seu trabalho. Quero dizer também que essa parceria deu muito certo, muito bacana. Também com a avaliação da disciplina, foi uma questão que apareceu como muito positiva, os alunos gostaram muito dessa contribuição externa, porque é uma oportunidade de estarmos aprendendo, trocando com outras pessoas de outras universidades, e isso é importante não só para os alunos, mas para nós também, professores, né? Que às vezes a gente fica num processo muito de orientação, aula, né? E acaba ficando muito fechado nos nossos espaços de trabalho. Então, essa oportunidade é muito rica, muito importante, e nós sabemos o quanto é custoso tirar um tempo, né, para se dedicar e fazer esse trabalho dentro de uma parceria. Então, quero agradecer mesmo, Daniel, e a todos vocês, a Ariane, Valéria, Antônio, que está aqui conosco, e, enfim, desejar uma excelente tarde. Não teve café, mas teve uma farrinha antes, né? Teve um esquenta, como diz Valéria. Uma boa tarde para todos. Então, gente, boa tarde. Espero que vocês estejam escutando bem. Acho que é a pergunta também, né, que reiteradas vezes se faz presente nesses encontros.
mas assim dizer que é com muita, apesar dos pesares, né, apesar do contexto que nos cerca e tudo isso que estamos enfrentando, é com muita felicidade que eu estou aqui, né, falando sobre um tema que me mobiliza, que me motiva mais do que a realização de uma etapa importante da minha vida, que foi a finalização da tese do doutorado. Eu acho que esse é um objeto que está imbricado com a minha trajetória, a minha experiência de homem negro nos distintos espaços, né? Então, pensar um pouco essas masculinidades, né, quando estamos falando de homens negros, é fundamental. Então, assim, quero agradecer a Ariane, né, a Valéria, ao Antônio, a Márcia e a todos os demais, Caroline, que é monitora da minha disciplina lá na UFRJ, que está aqui, Sandro, os outros alunos, assim, obrigado, né? Eu espero que seja uma tarde de muitas trocas e, de fato, que a gente possa construir uma rede, né, de informações, né? E já a partir desse lugar, eu digo que eu não estou aqui faltando nenhuma receita de um método ou de uma interpretação de sentido, mas talvez possibilitando uma virada de chaves epistemológicas, que eu acho que é fundamental para a gente pensar um pouco, sobretudo do lado dos assistentes sociais, da política pública, nesse contexto de pandemia, de crises cíclicas do capital, pensar e analisar e refletirmos sobre os usuários da política de assistência. Né? Quem são esses usuários? Olhar para esse eixo da matricialidade sociofamiliar do SUAS e tentar identificar o quanto as políticas sociais, na conformação de uma sociabilidade capitalista, de alguma forma, que é o que eu venho me debruçando aí pós-tese do doutorado, também corrobora para a invisibilidade dos homens no interior da proteção social. Né? Que aí eu acho que a gente vai trazer alguns elementos, e eu fiz aqui alguns esboços, né, no slide a partir da tese, que eu acho que é para a gente olhar para os dados e conseguir analisar esses dados. Né? Então, é um espaço aberto, né? Então, assim, qualquer intervenção eu acho que pode ser colocada. Eu vou compartilhar e fica aquela. Eu não fico vendo só alguns quadrados aqui, mas sintam-se à vontade para fazer qualquer intervenção utilizando o microfone. Sem nenhum problema. Deixa eu só diminuir aqui o espaço. Então, uma proposta, né, de hoje, a convite da Ariane, era exatamente trazer um pouco as reflexões da minha tese de doutorado, que foi defendida, está quase fazendo um ano, né, dia 7 de julho do ano passado, eu defendi, no programa de serviço social da Escola de Serviço Social da UFRJ. E a minha tese ela teve por título, né, o não lugar dos homens nas ações do programa Bolsa Família. Para identificar esse não lugar, a gente partiu de uma perspectiva de ouvir as experiências dos homens beneficiários e dos profissionais do município do Rio de Janeiro. Então, de antemão, eu gosto sempre de pensar os estranhamentos que um objeto de tese como causou, né? Que esse objeto de tese causou. Não só nos profissionais que eu entrevistei, nos professores do programa da pós-graduação, no autor da tese e nos meus orientadores, porque, de alguma maneira, a gente estava questionando, olhando para além do cotidiano, estranhando o cotidiano, tentando lançar um olhar. Por que os homens não aparecem nessas ações? Por que o programa Bolsa Família não abre um espaço para pensar essas masculinidades? E foi a partir de questionamentos como esse que esse objeto foi tomando corpo e consistência. Claro que, em alguns momentos, eu, o autor da tese, e que estava me debruçando sobre essa temática, fiquei com medo de algumas reatualizações de uma subordinação, né, com um objeto como esse. Será que discutir homens e masculinidade no programa Bolsa Família não significaria, a priori, a volta da hegemonia do masculino sobre o feminino? Esses foram alguns questionamentos que perpassaram a construção desse objeto. Mas, mais do que ficar em uma visão binária sobre homens e mulheres,
o que esse objeto, né, o que a minha pesquisa e o que eu venho estudando após a defesa da tese de doutorado, eu tenho buscado localizar, é o quanto essa política não se pauta pela equidade de gênero. O quanto a gente precisa discutir conceitos como o empoderamento, que reiteradas vezes a gente lê, identifica no interior de artigos, de pesquisas e de textos que vão se debruçar sobre o programa Bolsa Família e localizando esse programa como um empoderamento para as mulheres. E localizando esse empoderamento para as mulheres beneficiárias, porque ele rompe o ciclo da violência, porque, de fato, eles colocam elas com uma renda, né? É uma política de transferência de renda, então colocam uma renda ali para essas mulheres. Mas o que a gente se propôs a fazer foi olhar, como eu disse, para além do aparente. Se ele traz essa renda, ao mesmo tempo, ele reifica uma essencialização da mulher como cuidadora. E ela, nessa economia de gênero sustentada no interior da nossa sociedade capitalista, melhor do que ele, vai saber administrar um benefício. E um benefício não em prol da autonomia dessa mulher, mas um benefício para o sustento, né? a fixação dessa família, não dessa mulher pensando na sua autonomia. Está sempre vinculado a essa perspectiva de responsabilidade / cuidado. E aí, né, de alguma maneira, trazendo esses imbricamentos, o que a gente quis? Né? Analisar, de objeto geral, as experiências de participação de homens como referência familiar. E aí a gente pode ir localizando algumas problemáticas aqui interessantes a partir dos estudos de gênero e do campo das masculinidades. Como no âmbito, no interior dos estudos de gênero, a gente olha para os homens como referência familiar. Será que conseguimos olhar para o corpo feminino masculino nesse lugar de RF, referência familiar, ou, a partir dos estudos das masculinidades, localizamos o homem a partir de um marcador que determina o que é ser homem na nossa sociabilidade, sobretudo ocidental? Provedor. Ser homem significa ser provedor. A responsabilidade familiar para com as masculinidades vai se assentar exatamente nesse lugar do provedor. E isso vai ser reificado, por vezes, pelas mulheres também. Porque mesmo que ele esteja dentro desse lar, dessa dinâmica familiar, ele não trabalha, ele é autor de violência, mas se você perguntar quem é o chefe dessa família, quem é o responsável, esse lugar vai ser verbalizado como sendo masculino. E aí tem uma série de documentários que trazem isso, né? Tem um do professor Rolf Malungo, lá da UF, que ele é o documentário Precisamos Falar com os Homens, né? Então, é muito interessante para a gente ver como é esse marcador de provedor, e aqui eu já deixo a primeira pista, como esse marcador de provedor também vai afastar esses homens de verbalizarem perante os equipamentos da assistência social o histórico da nossa profissão, as origens do serviço social. A gente vai localizar uma profissão majoritariamente feminina, exercida por mulheres, e aí esse marcador do provedor, como é para esse homem narrar, relatar, contextualizar a sua situação para uma mulher em uma sua situação de vulnerabilidade social e econômica. O que significa isso a partir da construção social de uma masculinidade? Como é para esse homem que foi socializado, educado, cuidado para exercer esse lugar de provedor? E aí aqui o segundo elemento que eu já deixo como pista são os estudos do professor Pedro Paulo de Oliveira, né, que a gente não lança a mão de um discurso vitimário das masculinidades. Precisamos colocar os homens no colo e levar esses homens para as políticas, para a proteção social. Não. Na verdade, o que a gente localiza é como pensar masculinidades, é pensar uma dominação masculina, como os estudos de Bourdieu já colocam para a gente, há um bom tempo, mas quando a gente usa a ferramenta analítica da interseccionalidade,
a gente pode começar a abrir alguns questionamentos. Será que todos os homens usufruem dos dividendos da sociabilidade patriarcal? Quando estamos falando de masculinidades negras, o que significa olhar para esse corpo e para essa trajetória no interior da proteção social, reconhecendo como a proteção social foi construída na nossa sociabilidade, né? E aí tem os estudos da professora Graciele Costa, da UFRJ, que vai falar sobre os sistemas de proteção social para os marítimos, para os ferroviários, e como foi importante, quem eram, né, os marítimos e os ferroviários, e como foi importante localizar a proteção social para esses homens nesse momento em função do escoamento de mercadoria da nossa sociabilidade de capitalismo dependente. Feito esses questionamentos iniciais, então o que a gente queria era localizar essas experiências de participação desses homens como referência familiar no programa Bolsa Família. Ouvir esses homens, né, nas suas perspectivas, e também como esses profissionais atuam quando estão diante desses homens. E aí a gente sabe que o programa Bolsa Família, né, ele está localizado aí no âmbito da proteção social básica. Então, o local, a instituição que deveria ser o locus de pesquisa era exatamente os centros de referência da assistência social do município do Rio de Janeiro. Quando a gente está pensando na tese, a gente tem algumas perspectivas megalomaníacas de querer pensar estudos comparados e fazer Rio-São Gonçalo, Rio-São Paulo, mas aí temos orientadores, né, que dizem, não, senta, calma, que não vai dar tempo, são 4 anos, mas não dá tempo, né? Então, eu localizei aqui no município do Rio de Janeiro. E aí, dentro dos objetivos gerais, específicos, aliás, né, o que eu queria saber? Quais são as percepções dos profissionais, dos CRAs, do município do Rio de Janeiro sobre a titularidade masculina no programa Bolsa Família? O que esses profissionais pensam quando um homem vai requerer o benefício? Descrever o atendimento socioassistencial, que é destinado aos homens com a titularidade do programa Bolsa Família. Analisar como esses homens beneficiários operam as condicionalidades para a permanência no programa, porque a gente sabe que não é só receber o recurso, tem as condicionalidades e como eles operam, como os profissionais dos CRAs trabalham as condicionalidades quando o beneficiário é um homem, e analisar sobre a ótica desses homens beneficiários do PBF e dos profissionais dos CRAs, quais estratégias deveriam ser adotadas para atender os homens. Porque os estudos das masculinidades também já me dava, a priori, algumas pistas de narrativas máximas de que os homens não comparecem. Os homens não vão aos serviços. Os estudos do campo da saúde, do professor Romeu Gomes, já demonstram isso há bastante tempo. O quanto os homens estão distantes das ações de saúde, os homens e os serviços, né? E tem diversas pesquisas até sobre a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, preconizando esse afastamento, não só um afastamento a partir de alguns marcadores sócio-históricos da construção da masculinidade, mas também a própria organização do sistema que afasta esses homens. Então, eu tinha algumas pistas, a priori, de que como eu iria conseguir localizar esses homens. Confesso a vocês que esse foi um grande medo até a entrada no campo, né? Eu tive resistências com esse objeto em diversos congressos da nossa categoria. Apanhei muito em alguns, apanhar teoricamente com esse objeto, de entender que esse objeto só se sustentava porque eu sou um homem querendo dar visibilidade mais uma vez aos homens como protagonistas da cena pública que foram e são, porque estamos em uma sociabilidade patriarcal, né? Então, era uma compreensão bastante equivocada desse objeto e não entendendo e não localizando a importância de se pensar o conceito de gênero a partir de uma perspectiva relacional. Se a gente tem uma compreensão do que significa ser mulher, é a partir da compreensão do que significa ser homem, que sustenta o que é ser mulher. Porque os homens irão se afastar de todos os marcadores sociais de uma feminilidade.
assim como as mulheres irão se afastar dos marcadores sociais das masculinidades. Então, isso é relacional. Se eu tenho uma compreensão de feminilidade e de masculinidade, eu preciso entender que isso está sendo construído de maneira relacional no interior da sociedade. Como os aspectos socioculturais, como as instituições estão moldando o que venha a ser homem e o que venha a ser mulher. Isso muito bem definido, pelo menos na minha cabeça estava, que era uma pesquisa sobre masculinidade. Mas aí, mais à frente, a gente vai ver as surpresas do campo. Dentro do marco teórico dessa tese, a gente não podia deixar de tratar, né, da própria política de transferência de renda e as particularidades que o programa Bolsa Família assume, né, nos países da América Latina e, sobretudo, no Brasil. A unificação desses programas e o que significa essa centralidade do programa a partir do seu inciso 14º, que determina, na lei do programa Bolsa Família, que o recurso será pago, destinado preferencialmente às mulheres. E aí, o que significa esse inciso 14º da lei do programa Bolsa Família? Preferencialmente ou exclusivamente? Preferencialmente pela condição histórica, né, de vulnerabilidade, das violências a que as mulheres estão sujeitas, submetidas, aliás, nessa sociedade patriarcal. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha as condicionalidades do programa, aquilo que eu falei anteriormente, a gente vai ver uma localização muito bem definida dessa essencialização do cuidado. Porque é ela que vai ao serviço atualizar o cadastro único, levar para a vacina, acompanhar a criança na escola. E o que significa isso para a economia de gênero? O que significa isso pensando a relação do trabalho não pago dessas mulheres? Que é o cuidado que essas mulheres terão para, né, a reafirmação perante ao Estado do cuidado que é introjetado quase que numa condição sine qua non inseparável do ser mulher essencializado, né? O que significa pensar esse cuidado e essa política? Um outro grande eixo dessa discussão era pensar exatamente o conceito de homens, masculinidades, proteção social, e se isso era uma inserção possível pensar homens, masculinidades no interior da proteção social, né? E aí, para isso, a gente lançou mão de todos os estudos do campo da masculinidade, passando por Scott, Pedro Paulo de Oliveira, autores clássicos do âmbito das masculinidades, Mara Viveiro, né, Jorge Medrado, Benedito Lira, que trazem arcabouços, né, teóricos para a gente pensar o que significa essa construção de uma masculinidade hegemônica, que afasta os homens, né, a partir dessa construção hegemônica do que vem a ser esse homem, ele vai se afastando dessas práticas de cuidado, seja do cuidado de si ou do cuidado do outro, para a manutenção e afirmação dessa masculinidade hegemônica que a Cônio coloca ali, que não é necessariamente ser o homem que detém o maior poder econômico, mas é aquele que tem comportamentos legitimados socialmente como masculinos. Não só legitimados, mas exaltados socialmente também. E os demais homens, né, que ficam ali nessa pirâmide hierarquizada das masculinidades subordinadas ou marginalizadas, tentarão, mesmo que sem conseguir, alcançar esse espaço do hegemônico. E no interior das masculinidades, exercer a masculinidade hegemônica é ser provedor. Então, o que significava também, né, mais uma vez, para esses homens, comparecer a esse equipamento e dar a sentença máxima, com aspas aí, perante ao Estado, que ele falhou naquilo que é um dos principais marcadores que sustenta a sua masculinidade, provedor, né? Ele não está conseguindo prover e ele vai precisar requerer um benefício perante o Estado. Um benefício que, na compreensão do imaginário social, aquele artigo lá, o inciso, aliás, 14º, preferencialmente, ele vira exclusivamente.
no interior do serviço. E aí a gente vai localizar narrativas de que homem não tem direito ao programa Bolsa Família, que o programa Bolsa Família é exclusivo para as mulheres. Aquela discussão do empoderamento, que a gente precisa analisar muito bem o que significa esse empoderamento, né? Sobretudo nesse contexto, na pós-modernidade, né? O sujeito dono de si, né? Que vai empreender, que vai ser empreendedor, o que significa isso, né? E aí, a partir desses dois grandes marcadores, né? Essa pesquisa foi se estruturando. Como eu falei para vocês, essa foi uma pesquisa qualitativa, porque eu queria ouvir as experiências dos homens e dos profissionais dos CRAs, que combinou o estudo de caso com a triangulação dos dados. Estudo de caso, né, metodologicamente, ele está localizado ali quando a gente procura identificar e entender as particularidades de determinado caso, de determinada instituição, de determinada questão. Então, a gente estuda a fundo aquele caso, né? Aquele cenário. No município do Rio de Janeiro, na época da minha pesquisa, e acredito que até hoje, existiam 49 CRAs. Eu não ia conseguir dar conta de fazer essa pesquisa nos 49 CRAs que existiam no município. E não existia nenhum estudo anterior que me indicasse um maior número de homens inseridos no cadastro único para que eu escolhesse aquele CRAs, para que eu escolhesse aquele território. Então, eu tive que lançar mão, né, de dados do IBGE, e aí aqui a gente ressalta a importância do censo, a importância das pesquisas para o balizamento das nossas análises, né? Porque foi graças aos dados do IBGE que eu consegui identificar quais são as áreas da cidade do Rio de Janeiro, né, e do município do Rio de Janeiro, que possui grande densidade populacional masculina. Por que isso, Daniel? Porque a partir dessa grande densidade populacional, eu identifiquei, a priori, quais CRAs poderia ter um número maior de homens, porque existia uma densidade masculina maior ali naquele território. Então, em tese, talvez eu encontrasse mais homens ali, em situação de vulnerabilidade social e econômica. Então, o locus, né, o meu campo, foram 6 CRAs, é quase um trava-língua, 6 CRAs da primeira CAS, né, que é a Coordenadoria de Assistência Social do município do Rio de Janeiro. Então, esses CRAs, eles estavam localizados nesse território com grande densidade populacional masculina, e aí, a partir da combinação de pesquisa qualitativa e estudo de caso, a gente também triangulou esses dados. Porque o que significa a triangulação de dados, né? Significa que, no decorrer da pesquisa, eu também me apropriei de dados quantitativos, mas não havia, né, a sobreposição do quanti sobre o quali. Na verdade, eles acabam sendo triangulados. Como foi importante olhar para indicadores de densidade populacional para mapear, caracterizar aquele cenário de pesquisa que eu intitulei. Porque, para garantir as questões éticas, né, eu não poderia revelar o nome dos CRAs, porque facilmente os profissionais seriam identificados. Então, eu tive que chamar esses CRAs de cenários de pesquisa e lançar mão, né, de uma estratégia metodológica que eu gosto particularmente muito, que é pensar a etnografia. Então, eu fui caracterizando, descrevendo esses cenários que os CRAs estavam inseridos, localizados. A gente sabe, né, a priori, por todas as normativas aí do MDR, do então Ministério do Desenvolvimento Social, hoje, Ministério da Cidadania, né, que os CRAs estão localizados aí nos territórios de maior vulnerabilidade social e econômica. Essa é aquela parte da pesquisa que tem, né, aqui a gente está num ambiente acadêmico, que a gente fala sobre a morosidade dos sistemas de comitê de ética, né, mas como são importantes para garantir o sigilo e anonimato das informações, mas como isso é fundamental para a gente demarcar aquele cronograma que às vezes a gente fala assim, não vai ter grande influência, vai ter grande influência, porque especificamente no município do Rio de Janeiro, né, em se tratando de pesquisas no âmbito da saúde e da assistência, a gente precisa passar pelo comitê da própria prefeitura. Então, não basta só o comitê da universidade, que é, né, a gente faz via Plataforma Brasil,
Mas depois que a aprovação da plataforma, a gente tem a aprovação do comitê, e no meu caso foi do CFCH da UFRJ, eu tive que submeter esse projeto, né, à gerência de educação permanente da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos para que fosse avaliado pelos profissionais. E aí isso também levou aí em torno de uns 6 meses para que tudo isso pudesse ser, entre idas e vindas, né, pudesse ser aprovado. A grande questão que se dava era como eu ia conseguir identificar os homens. Se o prontuário único, né, o CAD único, tem a questão do sigilo e anonimato, como eu ia fazer o contato com esses homens? Eu iria ficar no CRAS das 8 da manhã às 5 da tarde, esperando eles chegarem de maneira espontânea, né, e entrevistando, fazendo convite, remarcando para um outro momento, ou a estratégia de convidar o profissional para que o profissional do equipamento fizesse a seleção, mesmo com isso, a seleção dos meus sujeitos de pesquisa teve viés de seleção, porque foi exatamente isso. Os profissionais do equipamento selecionaram os homens que apareciam mais no equipamento para fazer o convite para eles, porque era a única maneira. E aí a gente preparou um roteiro de convite para ser feito pelo telefone, porque o outro medo que eu tinha era isso. No meu imaginário, apesar desses homens, né, o profissional dizer que eles eram convidados, eles participavam bastante, mas eu tinha estudos que identificavam que os homens são pouco envolvidos nas ações da saúde e eu tinha a minha hipótese que na assistência isso era praticamente zero. Então, a minha grande questão era como esse homem vai receber um telefonema que ele precisa comparecer ao CRAS para participar de uma pesquisa, se ele não me identificaria como um fiscal do Ministério que estava querendo tirar o benefício dele. Não sei. Isso foi uma questão que passou na minha cabeça. Como esse encontro com esse sujeito tinha que ser construído de uma maneira, né, não que as outras pesquisas não tenham que ser construídas desse lugar, da confiabilidade, né, do convite, de como é feito o convite para participar. Mas eu tinha um grande desafio que era deixar esses sujeitos o mais à vontade possível. E localizando o que os estudos do professor Romeu Gomes já localizava e que a minha entrada nos CRAs também localizou, a ambiência. Como que esse ambiente não dialoga com as masculinidades? E aí eu convido vocês a fazerem uma reflexão, olhar, tentar puxar da imagem, né, da nossa imaginação, as passagens que tivemos pelas instituições. Quais cartazes dialogam com as masculinidades? Qual foi o texto que a gente já viu sobre ei, homem, você também tem direito ao programa Bolsa Família. Ei, homem, procure o CRAS. Você está passando por essa situação de vulnerabilidade? Procure o CRAS. Ou quando a gente vai localizar essa ambiência, essa imagem masculina, vai ser no cartaz de prevenção à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes, homens autores de violência, naquele lugar que o Jorge Lira, né, bem analisa nos seus estudos. Quando estamos falando de masculinidades, há uma grande tendência de cairmos nos lugares hegemônicos, que os homens são infectores, irresponsáveis da paternidade, autores de violência e, portanto, não sujeitos de proteção social. São lugares muito comuns que a gente costuma cair quando estamos analisando as masculinidades. E aí, a minha entrada nesses equipamentos se deu com uma observação dessa ambiência. Então, eu vi que essa ambiência também não convidava esses homens. Então, como que eu ia estabelecer esse encontro, que eu denominei de encontro com esses homens, para desenvolver a técnica aí, né, que a gente lançou mão, que foi das entrevistas semi-estruturadas, né? Levar esses homens a falarem. Pesquisas do campo dos estudos de gênero e das masculinidades também já colocam para a gente que os homens são lacônicos, que eles falam poucos, né? Eles ficam sim, não, talvez, é. E eu falei, não, eu quero ouvi-los, eu quero fazer perguntas abertas, né? Semi-estruturadas, para ouvir o que esses homens, se eu quero analisar
a experiência dele precisa ser uma pergunta semi-estruturada, não pode ser só questionário sobre sim e não, ele precisa me dizer sobre isso. E foi talvez uma das melhores decisões metodológicas que a gente tomou no campo. Porque aí, feito esse conjunto, né, de entrevistas e tudo mais, o tratamento analítico que a gente deu para esse acervo, né, foi a interpretação de sentidos, né? A gente transcreveu o acervo de entrevista e, para cada pergunta do meu roteiro, a gente criou um código de identificação e os fragmentos que respondiam àquela pergunta foi sendo alimentado nessa grande tabela, dialogando com as ideias associadas que ali apareciam, ou seja, esse trecho da entrevista está trazendo qual ideia, né? Qual é a interpretação de sentido que eu faço disso. Já descrevendo ali possíveis núcleos de sentido, eixos norteadores para a discussão do capítulo da tese e a síntese interpretativa, né, dessa grande pergunta aí, o que isso trazia. Confesso que essa é uma das partes que eu mais gosto, que é a análise, tanto o campo quanto a análise, né, que é você se debruçar sobre o seu acervo, aquela pilha de entrevistas transcritas, né, todas pintadas, cada uma de uma cor, mas como isso vai tomando forma, como aquela palavra, aquela narrativa, ela tem um sentido, né, e você vai vendo isso aparecer ali na sua frente e é incrível. Trabalhoso, mas é uma das partes mais fascinantes da pesquisa. E aí, depois de feita essa arrumação, a estrutura da minha pesquisa, né, a minha tese se dividiu em quatro itens de resultados, que foram os núcleos de sentidos que emergiram a partir da organização do acervo de entrevista. No primeiro núcleo de sentido, né, ficou denominado aí representações sobre feminilidades e masculinidades no programa Bolsa Família. O que esse núcleo trazia como eixo de discussão? Mulheres como cuidadoras e o programa Bolsa Família como apoio para os homens desempregados, localizando só como um apoio para homens, lembra lá do provedor? Homens que não estão conseguindo ser provedor, então é só para homens desempregados. O segundo, pensando o atendimento socioassistencial, né, esse atendimento socioassistencial tinha como foco homens em situação de rua, local hegemônico quando estamos estudando masculinidade, né? Homens em situação de rua constitui o maior número da população em situação de rua no nosso país é masculina, né? A pesquisa de 2009 já apontava isso e a recente, né, também ainda continua mostrando essa prevalência masculina dos homens em situação de rua. O atendimento socioassistencial para os homens é localizado única e exclusivamente na realização do cadastro único. O outro eixo, representações sobre o cumprimento das condicionalidades, né? Houve o que a gente chamou de jogo moral, porque nesse núcleo de sentido há uma deslegitimação das mulheres no cumprimento das condicionalidades, ou seja, os profissionais precisam colocar as mulheres como irresponsáveis para elevar os homens como responsáveis pelo cuidado. Então, precisava dizer, está vendo? Ela abriu mão da guarda do filho para que ele tenha o benefício. Que tipo de mãe é essa? Né? Que mulher faz isso? Então, ainda essa lógica de deslegitimar e de vincular a mulher a essa condição de cuidadora. Em contrapartida, todos os homens que eu entrevistei desconheciam as condicionalidades do programa Bolsa Família. Olha que curioso, eles nem sabiam o que eram as condicionalidades do programa Bolsa Família. E não era só, lembra? A gente fez entrevista semi-estruturada, então não era um questionário fechado. Você conhece as condicionalidades do programa Bolsa Família? Sim? Não. Não, fale sobre as condicionalidades do programa Bolsa Família. O que é a condicionalidade do programa Bolsa Família? Você poderia pensar, talvez a sua pergunta não foi bem formulada, ele não entende o que é condicionalidade, né? Mas como está o acompanhamento do seu filho na saúde em relação ao seu benefício? Não sei, nunca vim aqui dar nenhum tipo de informação sobre isso. Eu só venho aqui realizar a atualização do meu cadastro único. Você participa do programa de fortalecimento de vínculos? Nunca fui convidado a participar, né? Então, a gente localizou aí o atendimento, nesse terceiro núcleo de sentido, um diálogo também ali com o segundo núcleo de sentido. E, por fim, o que a gente identificou como último eixo foram as estratégias, e aí não adotadas para atender os homens, né?
Os profissionais reconheceram a inexistência de ações nos CRAs que envolvam os homens, né? E quando os homens comparecem, eles não se sentem à vontade para as reuniões do PAIF, né? Porque eles localizam as reuniões do PAIF como palavras que eles colocaram no momento da entrevista, né? Como Clube da Luluzinha, Clube das Mulheres, só falando sobre artesanato, só falando sobre costura, ou seja, atividades desenvolvidas também que trazem um ranço de uma essencialização do ser mulher, né? Do cuidar, do costurar, do assistir, e que esses homens ali não se sentiam confortáveis para participar dessas reuniões quando conseguiram participar. E aí, gente, eu realizei, também me surpreendi com isso ao longo da pesquisa, 37 entrevistas semi-estruturadas ao longo do doutorado, né? Foram 8 assistentes sociais, sendo que 2, né, não permitiram a gravação da entrevista, mesmo com o termo de consentimento, a explicação de tudo, elas só aceitaram participar de maneira informal, então uma conversa aberta, né, me permitindo fazer algumas anotações, mas aí a gente achou importante trazer esses elementos, porque elas falaram coisas importantes. Entrevistei 6 gestoras, ou seja, coordenadoras dos CRAs, né? Foram 6 CRAs, então uma coordenadora de cada CRAs, 7 entrevistadores sociais, 4 educadores sociais, 11 homens com a titularidade do programa Bolsa Família, uma mulher trans, né? E todo esse acervo de entrevista contabilizou aí 12 horas de gravação que foram transcritas na íntegra para conseguir arrumar aquele acervo lá de interpretação. Vocês devem estar se perguntando o que uma mulher trans está fazendo numa pesquisa sobre masculinidade com a titularidade do programa Bolsa Família. Daqui a pouco a gente vai localizar isso. E aí, em relação aos resultados, assim, de uma maneira para caracterizar um pouco, né, sobre o perfil dos entrevistados, em relação às assistentes sociais, o que chamou a atenção, todas eram mulheres e servidoras públicas, então isso localiza, né, o histórico da nossa profissão e localiza também aquele concurso, né, que já entrou para a história do Rio de Janeiro, que chamou todos os assistentes sociais que passaram e depois não teve mais concurso, né, na prefeitura do município do Rio de Janeiro, então todas eram servidoras. 1983 marcava o tempo mais antigo de formação da assistente social entrevistada e 2005 o mais atual, né? Então aí e elas tinham uma média de atuação de 7 anos e 6 meses no mesmo equipamento. Em relação às gestoras, também todas são assistentes sociais, então todas eram mulheres e servidoras públicas, né? 1989 marca o tempo mais antigo de formação da gestora e 2006 o atual, e também tinha uma média de tempo aí na gestão de 6 anos, né? O que dá para a gente localizar um trabalho de conhecimento daquela instituição, né? Não localizamos uma rotatividade aí nesse perfil sociodemográfico desses profissionais. Sobre os entrevistadores sociais e os educadores, nos entrevistadores sociais, a gente está vendo que 5 eram mulheres e 2 eram homens, né? Todos eram terceirizados, os entrevistadores sociais. A média de tempo de atuação no CRAS era bem menor, né, do que os gestores lá e as assistentes sociais. Eles tinham uma média de atuação de 2 anos. Dos educadores sociais, 3 eram mulheres e 1 homem, também terceirizados, e a média de tempo era um pouco maior, 8 anos. Né? Por que você, talvez vocês estejam se perguntando também por que entrevistar os entrevistadores sociais? Porque é quem faz o preenchimento do cadastro. Então, era fundamental também localizar como esse entrevistador social percebe esse homem ali. E a gente está falando de profissionais que, para exercício dessa atividade, não demanda nível superior, não demanda um diálogo com os estudos de gênero, do campo das masculinidades. O que significava e significa para esses profissionais, né, preencher um cadastro para um homem ter a titularidade do benefício. E dos educadores sociais, pensando as atividades que esses homens RFs iriam levar os seus filhos para realizar essas atividades, ou mesmo participarem dessas atividades, como eles também percebiam essa interação com esses homens.
Em relação aos homens, ficou quase uma brincadeira ali, né? 11 homens e os seus segredos, né? Do filme, porque eu acabei entrevistando 11 homens, né? 9 eram negros e 2 eram brancos, né? A gente tem aí 6 desses homens estavam desempregados e 5 faziam pequenos bicos, então a gente localiza a informalidade, né? Reinando nesses homens, ou seja, estavam em condições precárias de trabalho. 2 estavam com o benefício bloqueado devido à baixa frequência escolar dos seus filhos. E aí, no momento da entrevista, a gente sabe que, para o benefício ser bloqueado, existe uma série de sanções que são aplicadas à família antes do bloqueio, mas esses homens só se deram conta que o benefício foi bloqueado no momento do saque da parcela. Em nenhum momento eles foram convidados ao equipamento para explicar sobre as sanções, né? Ou a escola encaminhando a baixa frequência do filho para o CRAI, isso não houve esse diálogo entre a escola e o equipamento, e automaticamente esses 2 homens tiveram seu benefício bloqueado. 5 tinham filhos menores de idade, né? Então a gente localiza um perfil, né, socioeconômico, um perfil social desses homens de extrema vulnerabilidade social e econômica, né? Quando a gente localiza aqui, 7 recebiam o valor mínimo, né, para a família unipessoal, R$ 91. Um recebia 398, outro recebia 350, um recebia 268 e um recebia 171. Né? Então, a gente localiza aí que os valores recebidos, assim como os estudos que se debruçam, né, sobre as mulheres com a titularidade do programa Bolsa Família, o baixo valor que as famílias recebem, né, pensando a sobrevivência nessa sociedade, mas esses homens, 7 aqui vão estar localizados, né, em R$ 91, porque exatamente são famílias unipessoais. Então, isso também é uma característica que a gente precisa observar quando estamos analisando homens no interior do programa Bolsa Família, né, que a maior, pelo menos do cenário que eu entrevistei, a maior parte desses homens constituem famílias unipessoais, né, e o que significa isso? Diferente das mulheres, né, que recebem o benefício. E aí, como eu falei para vocês, foi a parte da tese que a gente denominou de no meio do caminho tinha uma trans no meio do caminho. Né? Eu não poderia, em respeito à identidade de gênero de quem eu denominei de Dandara, né, preservando seu sigilo e anonimato, deixar a história de Dandara ser analisada com a dos demais homens. Né? Dandara se localizou como uma mulher trans de 20 anos de idade, desempregada, solteira, responsável legal pelos seus 2 irmãos, né? Um adolescente de 17 e um menino de 6 anos, e recebia o programa Bolsa Família desde 2007 em função, né, da perda aí da sua mãe, que havia falecido. O que eu denominei aí esse encontro com Dandara como calça justa, né, fazendo referência aí a Bonete e a Fleischer, que chamam saias justas. Por quê? Imaginem vocês que a minha pesquisa se propõe a pensar masculinidade de Bolsa Família. Eu estou no CRAI esperando o próximo homem chegar para a entrevista. Eu preciso localizar aqui que, apesar do cenário de precarização que eu encontrei nesses equipamentos, né, da sujeira, as condições de infraestrutura física, todos os profissionais se mostraram abertos e sensíveis à pesquisa e valorizando a pesquisa. Então, eu encontrei nos 6 equipamentos que eu fui, né, eu fiquei em uma sala exclusiva, os profissionais cederam uma sala, mesmo com toda a dificuldade das salas, né, eles cederam um espaço reservado para que a pesquisa pudesse acontecer. Mas, nesse equipamento especificamente, eu estou esperando o próximo homem adentrar e, de repente, eu vejo que está demorando, saio da sala e vou olhar, né, na escada, ver se ele já estava subindo. E aí eu me deparo com Dandara, que a partir dos marcadores que ela carregava no seu corpo, a sua roupa, a maquiagem, eu identifiquei, né, que não seria o usuário que eu estava aguardando para fazer a entrevista. E aí Dandara fala, é você que é o homem que está fazendo a pesquisa do Bolsa Família?
Eu respondi que sim, e aí ela falou, sou eu que vim fazer a pesquisa com você. Eu falei, imagine esse 1 minuto daquele de silêncio que parece uma eternidade. E aí eu perguntei para a Dandara, eu falei, mas Dandara, como você se reconhece? Qual é a leitura que você faz da sua identidade de gênero? Ela falou, como mulher trans. Aí eu falei, então eu peço desculpa por você ter sido acionada para participar dessa pesquisa, porque essa é uma pesquisa que a gente está pensando as masculinidades. E em respeito à sua identidade de gênero como mulher trans, você nem deveria ter recebido o convite para participar dessa pesquisa. E aí Dandara, surpreendentemente, diz assim, não, eu quero participar, eu quero contar a minha experiência. Não tem nenhum problema para mim. Eu quero conversar com você sobre isso, até porque eu nunca conversei com ninguém sobre a minha experiência no programa Bolsa Família. E aí, nesse momento, ficou o que eu tenho me debruçado agora a estudar também, como ela abriu mão da sua identidade de gênero, né, para contar a sua experiência com o programa Bolsa Família. E aí foi um capítulo que eu analisei à parte, e é um artigo aí que está submetido, esperando aprovação, espero eu, né, para que vocês possam se debruçar um pouco mais sobre esse encontro com Dandara. Dentro dos núcleos de sentidos, para a gente ir chegando aqui aos resultados, né, o que esse grande acervo está trazendo, né, Daniel, está trazendo para a gente para pensar os homens no programa Bolsa Família. Lembra lá o primeiro núcleo de sentido, né, representações sobre feminilidades e masculinidades no programa Bolsa Família. O que ele está dizendo? As mulheres como cuidadoras, né? É uma sentença máxima de pensar essas mulheres como cuidadoras. Olha o que o profissional está me dizendo. Que a mulher é mais controlada. Ele pensa dessa forma. Que elas são mais controladas em relação a receber um dinheiro que é para a família. Elas pensam em como gastar esse dinheiro, o que vai comprar, como vai gastar, coisas para comprar. Ou seja, está localizando uma representação sobre feminilidade da mulher como cuidadora. Aquilo que eu falei anteriormente. Ela, melhor do que ele, sabe como administrar esse recurso. Em contrapartida, a outra ideia, o PBF como apoio para os homens desempregados, né? O profissional me diz assim, quando eles vêm, é diferente. As mulheres vêm por conta dos filhos. Eles vêm, a primeira coisa que dizem é, eu preciso porque estou desempregado. Então, esse marcador do provedor também é importante para pensar as experiências de participação dos homens com o programa Bolsa Família. Nesse primeiro núcleo de sentido, só se localiza homens no programa Bolsa Família quando eles estão desempregados, quando eles estão fora do mercado de trabalho. Não conseguem localizar esses homens em outros locais para pensar a inserção dele no programa Bolsa Família. Quando a gente está pensando o atendimento socioassistencial para esses homens, né, olha o que os profissionais estão dizendo ali para os homens em situação de rua. O público masculino que eu mais vejo participando do programa são os usuários em situação de rua, né? Porque é o único recurso que eles têm para sobreviver, para utilizar, seja até mesmo por consumo de álcool, seja para o que for, né? Então, não só localiza os homens em situação de rua como o maior público, pensando esse atendimento socioassistencial, mas também reitera uma perspectiva moralizante de pensar a população em situação de rua fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas, né? Como ele seja porque ele vai utilizar esse dinheiro aí, mas há uma demarcação do álcool, da irresponsabilidade masculina para com o dinheiro que vai receber do programa. A outra ideia associada, né, realização do cadastro único, o profissional diz, eu às vezes até prefiro quando vem homem do que quando vem mulher. Eu prefiro, às vezes é melhor. As mulheres aqui, na compreensão do entrevistado, ele diz que elas vêm com uma capa, querendo mentir para ganhar o programa, né? E os homens, do outro lado, eles falam a verdade para receber. Porque ela localiza aqui, né? Essa entrevistada, ela localiza que para um homem chegar até um equipamento e verbalizar que ele não está
conseguindo prover o sustento da sua família, é porque ele é responsável. Ele não precisa mentir, porque a masculinidade não permitiria, né, na compreensão da entrevistada, ele abre mão da masculinidade para receber o recurso do programa. E aqui é um privilégio das masculinidades, né? Isso é um privilégio. Lançar essa comoção, essa sensibilidade, coisa que as mulheres não terão no interior do programa. Pelo contrário, né? Por vezes, as múltiplas expressões da questão social serão individualizadas na trajetória e na experiência dessas mulheres. Esse homem não. Quando ele chega no equipamento, sobretudo quando ele tem uma criança, né, os profissionais vão dizer que se sentem mais sensibilizados, porque a criança está limpa, os documentos estão em condições boas, né, práticas, ranços ainda higienistas no interior do exercício profissional. O outro núcleo de sentido, né, pensando aí o cumprimento das condicionalidades, né, aquilo que a gente estava dizendo sobre a deslegitimação das mulheres no cumprimento das condicionalidades. Olha o que uma das entrevistadas disse, né? Que ela concorda, né? Com certeza, ela concorda plenamente com todas as condicionalidades. Porque ela diz, com as condicionalidades, já tem esse tipo de mãe, vamos dizer assim, malandras, se não tivesse, ia ser pior ainda. Ou seja, um exercício coercitivo para o exercício da maternidade, para o exercício do cuidado, sobretudo porque essas famílias estão inseridas em uma política social, né? Em um programa social, aliás. E aí esse programa pode dizer como essa família vai se comportar. Então, para pensar os homens, alguns entrevistados vão dizer que as mulheres são malandras, sim. Então, as condicionalidades nada mais são do que a responsabilidade dela como mãe, né? Eu ouvi frases desse sentido. Quem pariu Mateus que balance, então tem que cuidar mesmo, né? Ou seja, uma perspectiva moralizante sobre o cuidado, sobretudo para pensar as mulheres no programa Bolsa Família. Homens que desconhecem a condicionalidade do PDF, né? E aí aqui a gente traz Luiz Silva também, preservando sigilo e anonimato, são todos nomes de escritores negros brasileiros, né? Ele disse que não tinha nenhum conhecimento. Olha que curioso, Luiz Silva tem 40 anos e é pai de 3 crianças e recebe o Bolsa Família desde 2018. E ele não tinha sido convidado para participar das reuniões em nenhum momento. Segundo o seu relato, não sabia nada sobre as condicionalidades do programa, né? E tem 3 crianças. No que se refere aos homens solteiros e sem filhos, né? Se o homem pai ali está localizado nesse lugar de desconhecimento das condicionalidades, o homem solteiro, né, sem filhos, família unipessoal, tem total desconhecimento sobre o que é o programa, quais são as suas funções, quais são os outros, né, serviços e programas, benefícios que ele pode acessar via o cadastro único. Simplesmente eles desconheciam o que era. Ele só sabia que ele tinha o Bolsa Família e que a cada 2 anos ele tinha que ir lá atualizar aquele cadastro, né, aquela entrevista, para que o benefício dele não fosse cortado. Outras atividades que o equipamento desenvolvia, o que era, ele não fazia a menor ideia do que isso significava. Nesse jogo, né, os profissionais reconheceram a inexistência de ações nos CRAs que envolvam os homens, né? A gente tem aí relato dos profissionais que vão dizer que a coisa fica solta mesmo, né? O serviço de convivência aqui no CRAS são todas mulheres, né? Nunca soube de um homem participando das reuniões do PAIF e também localizam que nunca convidaram, né? Nunca soube, mas também nunca convidei por conta daquela máxima. Eles não vão vir mesmo, então não vou convidar, né? Essa máxima fazendo o que eu tenho também me debruçado pós-defesa de tese, o quanto lugares hegemônicos para pensar as masculinidades invisibiliza a proteção social dos homens em situação de vulnerabilidade social e econômica, né? O quanto jargões que se fazem muito presentes na nossa sociabilidade, como essa máxima de que homens não aparecem,
invisibiliza a proteção social do homem. Se isso garante um privilégio, porque eles não são acionados pelo equipamento para estarem indo lá, prestar informações sobre como a sua família está se comportando, está funcionando, em contrapartida, eles também não encontram no CRAS a sua principal essência. Qual é o eixo estruturante do CRAS? O vínculo daquele usuário com esse equipamento, para mapear, identificar as situações de vulnerabilidade, para que isso não evolua para as situações de risco. Então, de alguma maneira, essas vulnerabilidades masculinas, elas não são capturadas ainda pelo equipamento, né? Elas só conseguem ser capturadas a partir do momento do preenchimento do cadastro único. Mas no acompanhamento dessas famílias ao longo da inserção no programa Bolsa Família, isso ainda não se faz presente. Quando os homens comparecem, né, os poucos que relataram que compareceram a uma reunião do PAIF, né, o Lima Barreto, ele vai dizer que é um homem solteiro que recebe o Bolsa Família desde 2019. Isso aqui também é interessante. E aí a gente localiza, eu esqueci de falar isso anteriormente, a maior parte dos homens que eu entrevistei começaram a receber o mais antigo, recebeu o Bolsa desde 2013. Né? A gente tinha uma maior concentração entre 2016 e 2019, que a gente pode localizar a crise no estado do Rio de Janeiro, o desemprego, então o maior número de homens fora do mercado de trabalho, e eles começando a utilizar, a se inserir no programa como uma fonte de recursos para a sua sobrevivência. E aí o Lima Barreto ele diz que participou uma única vez e a mulher ficou falando sobre artesanato, costura, essas coisas, e ele ficou calado o tempo todo. Ele simplesmente não falou nada, porque ele não localizava nessas atividades algo que pudesse envolvê-lo. Uma outra estratégia adotada para não atender os homens é que, em relação aos homens, eu acho que a gente deveria ter um pouco de cuidado, né? Porque às vezes vêm os homens meio bravos aqui, né? Com cara estranha, sabe? Aquele jeito largado que dá medo. Isso acontece muito quando vem homem negro, a gente fica meio vulnerável. Aqui, a gente localiza o racismo estrutural e estruturante, que faz parte da nossa, eu não vou dizer herança colonial, porque isso não é a herança, né? Mas que faz parte das nossas raízes socioculturais da formação socioeconômica brasileira. Né? O quanto a experiência dos homens negros ao adentrarem os equipamentos também é travestida pelo véu do racismo, que localiza esses homens como criminosos, animalizados, brutos, truculentos, homens que irão causar medo, homens que podem se submeter ao trabalho insalubre, degradante e não à proteção social via Estado. Né? Afinal de contas, são corpos que hegemonicamente ocupam lugares e profissões de maior esforço físico. Né? Vamos lembrar aí dos escravos de ganho, da época do período colonial, o que significa isso, tanto para homens quanto para mulheres negras. Né? Um outro lugar que o entrevistador coloca é que a gente também tem uma vista, né, mais grossa para homem. Poxa, ele é homem, podia catar alguma coisa para fazer, entendeu? Principalmente quando é sozinho no cadastro. Se tem uma criança, me sensibiliza. Mas se é sozinho, deixa para lá. Eu acho que poderia se virar, tentar outras formas de conseguir dinheiro, porque não tem uma criança. Quando tem uma criança, já é uma parada mais séria, me amolece. Do que quando é solteiro, sem filho. Vai receber, mas eu já pergunto. Friso naquilo. Você trabalha? Você não faz nada, amor. Por quê? Para me aprofundar, até descobrir o que essa pessoa faz. Meleca nenhuma, entendeu? Ou seja, nesse discurso, a gente está localizando, e aí aqui a gente conseguiu demarcar a importância de entrevistar os entrevistadores sociais, porque é um profissional que está ali responsável pelo primeiro preenchimento. Então, na compreensão desse profissional, homem não deve receber o programa Bolsa Família. Né? Ela já faz uma vista grossa porque ela entende que ele é homem e ele pode vender bala no trem, ele pode virar uma laje, ele pode garantir o seu sustento. Ele não precisa da proteção social para garantir o seu sustento. Sobretudo porque ele não tem uma criança. Se ele tem uma criança, aí aquele véu do privilégio vai se fazer presente. Né? Ele vai conseguir sensibilizá-la.
Lembra dos estudos que vão pensar a paternidade, como a gente também localiza, né? Pai participativo, super pai, né? Coisas que a gente não localiza para as maternidades, né? Maternidade, a gente nunca ouviu falar de maternidade participativa, né? Supermãe. O quanto no campo das masculinidades, a participação no cuidado ela é sobrevalorizada. Os homens quase que adquirem uma capa de herói, e isso precisa ser dito, analisado e percebido como um privilégio das masculinidades no interior do programa Bolsa Família. O quanto a chegada de um homem com uma criança, e eu presenciei essas cenas, comove os profissionais, comove o equipamento, porque a gente tem ainda no imaginário social o mito da mãe suficientemente boa, né? Aquela mãe que não abandona os seus filhos, né? Aquela mãe que não é nem abandona, né? Aquela mãe que deixou o filho com o outro responsável legal. A criança não está em situação de abandono. O quanto ela vai ser moralizada e ele vai ser colocado num lugar de quase que pobre sofredor e que precisa de cuidado e proteção. Esses, sim, são percebidos a partir de outro lugar. Diversos estudos apontam, né, as moralidades que se fazem presente para as famílias que recebem o programa Bolsa Família, né? E aí, claro, majoritariamente para as mulheres, porque elas constituem o maior número de beneficiárias, né? De acordo com o último dado do Ministério da Cidadania, mais de 95%, o que vem caindo, né? Quando a gente faz a comparação ao longo dos anos, as mulheres com a titularidade do programa Bolsa Família, esse número já chegou a 98%. Né? Então, em alguns estados e regiões do país, a gente tem número de homens RFs que chegam a 30%. Né? E acho que, nesse contexto, a gente vai ter também um aumento de homens aí, né, como RF no cadastro. Infelizmente, em função da pandemia da Covid-19, no qual o outro genitor sai de cena, né, ou mesmo pela questão do desemprego. E aí, essas moralidades, elas também vão se fazer presentes para esses homens, né? O Lima Barreto, de 42 anos, ele diz assim: eu passo pela lotérica várias vezes até achar uma vazia. Daí eu entro e falo bem baixo que vou sacar o Bolsa Família. Assim ninguém fica me olhando, sabe? É desconfortável perceber os olhares. Já não basta as vezes que tive que responder para as meninas da lotérica que homem também recebe. Aqui, ele localizou, no momento da entrevista, que ele já tinha passado por uma situação que uma dessas trabalhadoras da lotérica virou e falou: olha, até homem agora está recebendo essa moleza, tá vendo? Isso em alto e bom som. E como ele se sentiu constrangido ali, né, porque virou o caso da lotérica, todo mundo querendo olhar o cartão com o nome dele, né, do Bolsa Família, o que localiza no lugar da raridade, porque são majoritariamente as mulheres, né? Então, quanto a esses olhares moralistas também se fazem presentes para os homens com a titularidade. O Adão Ventura, isso foi muito interessante, né, no momento de realização da entrevista, porque ele abre a carteira dele, né, e tira um papel que está embrulhado em uma folha de A4, e ele diz que faz isso para que ninguém saiba que ele recebe o programa Bolsa Família. Ele esconde o cartão, né? Ter a posse do cartão com o seu nome, para esses homens, é uma vergonha, porque eles falham no lugar do provedor. Como nisso que a gente chamou de um jogo moral. O quanto eles continuam querendo corresponder a um padrão de uma masculinidade hegemônica, de que ele é provedor, né? Ele consegue acessar o benefício, mas ele tem, ao mesmo tempo, vergonha de contar que recebe o programa Bolsa Família. Porque ele pode ser visto, como muitos disseram, como menos homem. Por que você é homem e não está se virando para se sustentar? Porque como você é homem e não está vendendo uma caixa de bala no trem, uma caixa de Guaravita no final? Você está querendo receber um recurso do Estado? E aí cabe destacar que Adão Ventura é um idoso, né? Um homem idoso, vivendo com HIV/AIDS desde 2013, viúvo, e recebia o Bolsa Família desde 2015. Né? E pensando as condicionalidades do setor saúde, não houve nenhum diálogo entre o setor saúde do homem RF, Adão Ventura, com a sua inserção no programa Bolsa Família. É importante destacar que a normativa do Ministério da Cidadania até 2019, né, havia lá registrado que os indicadores de saúde dos homens
poderiam ser coletados, mas não era obrigatório o seu preenchimento, né? Então, isso reverbera também sobre esse não lugar. Quando você coloca uma legislação para os indicadores de saúde, mas que, ao mesmo tempo, não é importante, não há uma obrigatoriedade do registro dos fatores de saúde no que tange aos homens, como a titularidade do programa Bolsa Família. Assim como há um diálogo da saúde da mulher com o programa Bolsa Família, né, esses indicadores são coletados e alimentados na base de dados do Bolsa Família de Saúde. Para as masculinidades não há essa obrigatoriedade de registro, né? Pode se coletar, mas não precisa informar o banco. E aí, gente, dentro de tudo isso, né, o que ficou assim na realização dessa pesquisa é que há uma aceitação completa da lógica de gênero, uma lógica binária, né, heterossexual, cis-heteronormativa, no qual fixa as mulheres, né, como responsáveis ideais, como titulares ideais para o programa Bolsa Família, uma legitimação desse não lugar dos homens nas ações do programa Bolsa Família, não localizando mesmo eles ali nesse lugar, não localizando a trajetória e a experiência do corpo masculino no eixo da matricialidade sociofamiliar. Prevalece a ideia de recrutar o homem para que ele faça apenas a atualização do cadastro único. A gente percebeu experiências ancoradas no medo, vergonha, constrangimento e humilhação, quando esses homens comparecem aos CRAs para realizar o preenchimento do cadastro único e solicitar o Bolsa Família. O Daniel congelou, né? Vamos ver se ele volta. Congelou. Caiu. Caiu. Deve estar voltando. Deve estar voltando. Gente, se vocês tiverem questões, vão botando... Ah, o Dani voltou. Eu caí. Tem questões já aí assim no chat. Caiu, Dani, caiu e voltou. Eu ali falando, aí quando eu vi voltando, eu falei, ih, gente, caí. Mas você caiu no finalzinho das considerações. Maravilha, não vou nem projetar mais as considerações, mas era o que a gente acabou percebendo, né, a partir desse grande acervo de pesquisa, é exatamente a demarcação dessa lógica binária, né? Sustentar os homens como provedor e as mulheres como cuidadoras. O quanto isso tem colaborado para a invisibilidade da proteção social dos homens, e aí a gente precisa localizar as políticas sociais focalizadas e seletivas, né? Que as famílias, que aí, às vezes, a gente precisa abrir o ouvido para essa narrativa, né? Acho que é a virada de chave. Por vezes, o quanto um indicador família monoparental chefiada por mulheres é reflexo de políticas focalizadas e seletivas, que, de fato, essas famílias precisam omitir sua verdadeira composição, que tem um homem ali, porque compõe renda. Se compõe renda, não pode, porque não vai corresponder a um quarto. E o quanto essas políticas focalizadas também afastam esses homens da proteção social, uma vez que eles não podem aparecer, né? Não podem aparecer na narrativa das suas companheiras e companheiros, pensando a diversidade dos arranjos familiares, né? Ao mesmo tempo, o encontro com Dandara revela o quanto a gente precisa abrir espaços para a discussão de gênero, sexualidade, identidade de gênero, porque, na verdade, quando Dandara aparece na minha pesquisa, ela é selecionada a partir da fixação, né, do sexo biológico, não da construção da sua identidade. Por mais que os profissionais respeitem o nome social, mas uma mulher trans aparecer nessa pesquisa localiza o sexo biológico, né, e não a identidade. E o quanto a gente precisa de espaços como esses e de pesquisas como essas, porque eu acho que, na verdade, a pesquisa ela traz algumas considerações finais que abrem caminhos para a gente pensar outras pesquisas em outros territórios com uma abordagem ainda maior para analisar o que vem a ser a proteção social nesse Estado ultra-neoliberal quando estamos falando de homens, sobretudo num programa que traz no seu coração a palavra família, né? Bolsa Família,
o que significa pensar homens e família. Então, acho que é um pouco de tudo isso, né? Vou parar também para a gente poder trocar, senão eu fico falando e não paro. Mas agradecer mais uma vez todo mundo que está aí, ficou, e vamos discutir. Bom, Daniel, eu sou suspeita para falar, porque eu participei da banca, sou apaixonada, eu acho que esse encontro com Dandara merece mais do que um artigo, viu? Eu acho que merece a continuidade dessa pesquisa, porque para quem tiver a oportunidade de ler o artigo ou a tese, assim, eu chorei muito nesse capítulo, fiquei totalmente emocionada, né? A forma como ela narra a história dela, enfim, tem várias coisas bacanas. A gente tem algumas questões aqui no chat, algumas já foram até respondidas durante a sua apresentação, então eu não vou, tá? Quem já disse que já respondeu, então eu vou passar. As pessoas podem continuar, tá? Mandando aqui para o chat. Bom, primeiro tem várias parabenizações, né? Sobre a tese e a apresentação. Tem uma questão aqui primeiro sobre a metodologia, né? A sua apresentação da metodologia, estão agradecendo, a Cláudia está agradecendo. Bom, aí a Cláudia Vicente diz, né? Boa tarde, Daniel. Gostaria de saber se após o seu estudo houve a oportunidade de devolver o resultado da pesquisa para os profissionais. Caso positivo, como foi abordada essas questões para os profissionais desses equipamentos? No sentido de repensar esses modelos tão naturalizados dos papéis de gênero nas políticas sociais ditas femininas, provocando uma mudança desses paradigmas institucionais e pelos profissionais que ali atuam. Eu acho que a gente podia fazer, se alguém tiver junto com um bloquinho, Daniel, que aí a gente tenta encerrar por volta de 5 e pouquinho. Alguém gostaria de falar aqui com o microfone? Tem alguma questão? Então, pode responder, Dani, essa, e depois a gente vai. Ariane, alguém levantou a mão. Eu não consigo Bárbara. Sim. Pode? Obrigada, Valéria. Bárbara, quer abrir o microfone para falar? Tô tentando abrir aqui a minha câmera, mas a internet está um pouquinho lenta. Daniel, muito obrigada pelo compartilhamento. Eu adorei a sua explicação, assim, sobre o seu trabalho, sobre a metodologia utilizada. Me senti muito convidada a fazer a leitura de todo o trabalho. Achei muito interessante também e sensível à parte sobre a Dandara. Imagino para você, enquanto pesquisador em campo, se deparar, né, com o que se apresentou e trazer isso para o trabalho, expondo assim com muito significado o que foi compartilhado com você. A minha dúvida é a seguinte: você apresentou, né, os dados dos pesquisados, como eu não fiz a leitura, não sei se de repente você já apresentou na sua tese, mas é o seguinte: você apresentou os dados dos selecionados, né, dos homens que tiveram a concessão do benefício. Você conseguiu mapear ou conseguiu identificar os que não receberam nesse CRAS? Porque, por exemplo, esse não lugar do homem, né, pelo que eu pude perceber, os entrevistados, eles já fazem, né, uma seleção, um bloqueio de quem vai ter de quem vai conseguir acessar o programa Bolsa Família. Então, de repente, ter a dimensão de quantos que são, entre aspas, impedidos, bloqueados, né, já nessa entrevista, seria relevante, porque a sua pesquisa ela traz não só para apresentar o não lugar dos homens no programa, mas também das ações que são feitas pelo CRAS como um todo. Então, não sei se de repente você conseguiu identificar, talvez, ou se foi compartilhado com você, vamos dizer assim, essa fragilidade de quantos que não conseguiram acessar por alguma razão. Porque talvez eles podem ter buscado, né, o benefício, fazer parte do programa,
mas eles foram impedidos, talvez por questões de não atender, aspas, ao perfil, ou talvez mesmo porque não acreditaram, né, no processo ali da entrevista que eles eram as pessoas que deveriam ter acesso a esse programa. Não sei se eu consegui ser muito clara assim, com a minha dúvida, mas parabenizo mais uma vez pelo trabalho, gostei bastante. Parabéns. Imagina, Bárbara. Posso responder, Ariane? Eu tenho... Pode. Mais alguém para a gente fazer um bloco de 3? Eu acho que não, né? Ninguém levantou. Então, pode responder, Dani, as dúvidas. Maravilha. Eu vou começar pela primeira, eu só não consegui pegar o nome de quem fez. Mas em relação à devolução, eu defendi julho do ano passado, e foi bem no meio da pandemia e tudo mais, porque a Gerência de Educação Permanente da Assistência, a gente assina um termo de compromisso de devolutiva, de entrega de versão final da tese e de seminário que a gente tem que articular com os profissionais. Não só porque a gente assina esse termo, mas do compromisso da pesquisa mesmo, né? A importância da gente devolver e pensar novos modos de fazer, porque, às vezes, no cotidiano do serviço, né, porque aí a gente também precisa olhar para a condição da infraestrutura, né, os profissionais que estão operacionalizando a política que vem de cima para baixo, fazer outras mediações também para identificar esse afastamento e esse não lugar, e como é importante fazer essa devolutiva. A gente tentou alguns contatos, mas todos foram retardados, né, desmarcados em função da pandemia e como os CRAs estavam sendo demandados, né, de trabalho para o cadastro único no último ano. Então, parar 1 hora, 2 horas que fosse, remotamente, porque aí também é falar da condição de internet desses equipamentos, né, que não funciona, e os profissionais que estavam ali atendendo uma demanda de realização de cadastro único, daquele primeiro início lá da renda básica emergencial, via cadastro único, atualização, toda aquela confusão que foi. Então, a gente foi postergando isso, até porque a própria universidade também demorou, né? Para você ter noção, agora que a gente está... Eu acionei a Ariane até recentemente para dar a assinatura da ata, né? Porque ficou tudo suspenso, a entrega da versão final do depósito da tese, né? Agora que a gente vai entregar, agora que o programa está solicitando a versão em capa dura e tudo mais, para a gente conseguir pensar essa devolutiva. Mas, com certeza, há esse horizonte de devolver. Acredito que daqui para o final do ano, né, talvez a gente consiga realizar remotamente, porque a gente também trouxe na tese, ali nas considerações finais, algumas recomendações, né? A partir do que a gente identificou, o que a gente achava que era importante recomendar, né? A nível de política e a nível de mudanças de olhar no interior do serviço. Que aí vai um pouco ao encontro da pergunta da Bárbara, né? No corpo da tese tem isso, Bárbara, mas, assim, o quanto os dados sobre masculinidades no programa Bolsa Família, por isso que é um não lugar, porque os indicadores sobre o programa não trabalham com as masculinidades. Como não há uma depuração, né, desse indicador, a gente só vai ter assim, 3% são homens. Quantos tentaram e não conseguiram? Não se sabe, né? Pelo menos nos equipamentos que eu fui, se você chega lá e pergunta assim, quantos homens apareceram aqui no CRAS semana passada? Não sei. Eu sei quantos realizaram um cadastro único, olhando pela base. Mas quantos tentaram acessar e não eram do perfil, eu também me deparei com histórias de homens que tiveram benefício negado várias vezes, profissionais e aí assistentes sociais que verbalizaram que não entendiam por que havia tanto bloqueio no benefício dos homens. E como de 2018 para cá, o número de bloqueio de homens com a titularidade do programa Bolsa Família acontecia, cadastro atualizado, família unipessoal e o bloqueio acontecendo, né? Sem sequer uma explicação, né? Então, há na tese esse número só com relação ao bloqueio, né? Assim, o que a gente conseguiu levantar, né, para você ter uma parte que é da própria coordenação do programa Bolsa Família do município do Rio de Janeiro, que não tem esses dados sobre os homens que tentaram acessar.
né? Ela tem o dado dos homens em situação de rua que recebem o Bolsa Família, ou seja, aqueles que estão no programa, como você bem disse. E aí a gente provoca pelo não lugar, porque é um ocupar sem pertencer. Você ocupa, você está no cadastro, mas você não pertence, né? Porque você não conhece as condicionalidades, não há nenhum indicador que faça uma análise sobre a sua experiência no programa e, às vezes, no âmbito da gestão, o que a gente ouviu, porque entrevistei a gestão também do município, é exatamente que um indicador, só há uma depuração do indicador quando ele é relevante. Ou seja, o que é relevante são os 97%, 95%, que são as mulheres inseridas no programa, né? Aqueles 5%, pelo que eu fiz da leitura, da análise dessa narrativa, é que os 5% não tem relevância, então não se faz a depuração desses dados. E muito pelo contrário, né? A gente precisa olhar para esses dados, olhar para esses homens para identificar, de fato, esse lugar, né? Ou identificar, a Graciele Costa trabalhou isso na dissertação, e tem até um artigo publicado na Social em Questão, que ela vai falar sobre a política, fazendo aí uma alusão de mulher para mulher, né? As mulheres beneficiárias e as mulheres que estão ali na ponta operando, e como é a entrada de um homem nesse circuito, seja do lado do agente ou do lado dos usuários, o que isso vai significar a partir da nossa construção sociohistórica de feminilidades e de masculinidades, né? O que a gente está assentando aí como corpo, objeto, né, da proteção social na sociedade brasileira. Eu acho que, sem sombra de dúvida, esse é um dado. Eu tenho muita vontade de realizar essa pesquisa a nível nacional, né? Espero ter pernas e braços para isso um dia, mas com certeza, Bárbara, esse é um dado fundamental para a gente pensar, assim, de quem também foi lá e não conseguiu, né? O quanto é importante ter esse registro e entender se não conseguiu porque não é perfil, ou se não conseguiu por conta de uma narrativa igual daquela entrevistadora social. Quando é homem, eu faço vista grossa. Será que é a vista grossa que está embarreirando ele ali, mesmo ele tendo direito? Né? Foram alguns questionamentos que a gente foi fazendo. Não sei se respondeu. Imagina. Acho que sim. Tem 3 considerações aqui. Minha internet está meio instável. A Ana Emília diz: a discriminação nos CRAs acontece até no cadastramento do CAD único. Como combater o preconceito no serviço social, no atendimento? Como explicar esse fenômeno? Dá outra tese, né? A Catarina diz: Daniel, muito obrigada pela explanação. Você mencionou que teve dificuldades no início da pesquisa, tanto para acessar os usuários quanto para acessar os profissionais. Como você tem avaliado a movimentação do serviço social acerca dos estudos das masculinidades? E aí, Letícia, não é pergunta, ela está dizendo que fez um estudo com os homens e, ao contrário do que pensamos, realmente eles gostam de falar quando tem essa oportunidade e contribuem com nossas pesquisas, e diz que é um grande prazer te reencontrar, mesmo virtualmente. A Bárbara diz: muito obrigada, a dúvida veio exatamente após o trecho apresentado na pesquisa. E eu queria aproveitar, Daniel, para fechar o bloco, eu acho que a gente já pode encerrar, né, com a sua fala, de pensar um pouco o quanto que, na perspectiva de proteção social, que ela é muito, né, muito ampla, a gente tem diferenças também de destino da proteção social, né, do que é previdência, do que é assistência, saúde e seus programas, né? O programa Bolsa Família, me parece, né, não só sobre o seu trabalho, mas outros, né, que é um programa muito específico e que dá para a gente perceber essa contradição da política de assistência. Ora, é importante para a subsistência de famílias muito pobres, né? Ora, também acionada para a responsabilização e criminalização dos pobres, né? E aí você traz uma questão importante, que é também como o gênero ele é um marcador para a gente pensar a criminalização, né? Porque as mulheres são acionadas na falta de cuidado, na negligência, para serem, então, responsabilizadas.
e os homens porque são os possíveis autores de agressão, né? São aqueles violentos e aqueles que vão ser chamados para a política para serem responsabilizados, né? Para terem a questão da restituição do direito, né? De crianças e mulheres principalmente. Então, acho que você traz alguns elementos que talvez a gente possa não explorar aqui, porque não dá tempo, mas para pesquisas mesmo, né? Para pensar pautas de pesquisa sobre proteção social e especificamente a política social de assistência social, né? O quanto ela é contraditória nesse sentido e quanto ela tem corroborado para esse lugar de criminalização e penalização das famílias pobres, né? Com lugares diferentes de homens, mulheres e, obviamente, pessoas negras, né? E como isso é afetado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente já finalizar na sua fala, e a minha eu já estou agradecendo, agradeço muito a sua participação, agradeço muito a parceria com a Márcia e com a Valéria, já fica aqui o convite para o próximo semestre a gente fazer outro. Eu acho que foi fantástico, foi muito legal. Obrigada, viu? E obrigada para todo mundo aí que está participando até agora. Imagina, eu que agradeço. Eu acho que essas colocações, né, acho que a Ariane já bem amarrou ali no final, o quanto a gente precisa pensar essas ações. Eu acho que o conjunto, né, pensando aí as ações de discriminação, o conjunto de preconceito, de racismo, o conjunto da Cefes-Cres, né, o GT da ABEF tem levantado e empreendido aí ações, né, a gente tem avançado na discussão, né, das particularidades da questão social na nossa formação social brasileira, o que significa isso, né? Então, eu acredito que a profissão tem empreendido esforços há um bom tempo para que essa discussão faça cada vez mais parte, né? Para que não seja uma disciplina que se pauta pela interseccionalidade, mas quanto o olhar interseccional ele precisa fazer parte das análises de qualquer indicador da nossa sociedade brasileira, porque está no sustentáculo das nossas raízes socio-históricas, né? Políticas eugenistas, enfim, todo o arcabouço jurídico que foi se instaurando pós a abolição da escravatura, que não é aquele de 13 de maio, né? Mas eu acho que a profissão tem aí empreendido esforços, pensando masculinidade e serviço social. Eu acho que o professor Antônio aqui também, né? É a referência que está aí, pensando masculinidade e serviço social em famílias há um tempo também, né? Eu acho que eu tenho, vou deixar vocês com uma pulga atrás da orelha nessa quarta-feira de frio. Eu tenho pensado, depois da tese, assim, entre um concurso e outro, e as coisas da vida, parando para pensar sobre o quanto, por vezes, a discussão dos estudos das masculinidades invisibiliza os estudos dos homens negros. Porque a gente precisa, porque a perspectiva fanoniana vai nos dizer o que é um homem negro, se ele nem é homem, né? Então, eu tenho feito estudos sobre homens negros, me descolando dos estudos das masculinidades, porque Bell Hooks e outros autores vão nos dar pistas fundamentais para a gente pensar que essa construção de masculinidades que temos está completamente pavimentada sobre o olhar do colonizador. Elas não dizem o que são os homens negros, né? Então, a gente precisa avançar nessa discussão dos homens negros e masculinidades, porque senão a gente localiza o homem negro naquele lugar que Guerreiro Ramos já dizia para a gente há muito tempo, só sobre negro tema e negro drama, e não sobre negro vida, né? Que existem outras performatividades para os homens negros, para além da irresponsabilidade, do encarceramento, enfim, de todas essas estruturas que insistem em aprisionar e exterminar os homens negros. Mas essa é uma discussão que a gente pode fazer em outro momento. Eu acho que é importante e necessária, né? Mas acho que o serviço social tem avançado. Eu espero que meu livro saia, tenho trabalhado para isso, pensando masculinidade e serviço social, e espero poder contribuir aí no campo também com essa discussão, que é um tempo, né? Mas tenho me dedicado a pensar exatamente homens negros, né? E proteção social, para não invisibilizar mais uma vez os homens negros aí nessa construção das masculinidades.
eu acho que é isso. Eu só tenho a agradecer, né, Ariane, Antônio, Valéria, Márcia, todo mundo que está aqui, né, que ficou, que compareceu no final do semestre, né, todo mundo cansado dessa vida remota, mas ficou aqui, participou, os colegas de outro estado. Eu espero que tenha sido um encontro positivo, né, e que a gente saia daqui pensando novos modos de fazer, né, pensando a virada de chave, pensando essa tessitura do cuidado, essa construção de rede. Então, só tenho a agradecer e dizer que Nós é que a luta está agradecemos. aí. Eu Que que tarde, agradeço. que aula! Que aula, viu? Muita coisa para pensar, muitos elementos instigantes. Então, assim, o agradecimento é nosso. Eu acho assim que fechou realmente, vou ratificar. Chave de ouro, né? Botando aí uma pulguinha atrás da orelha de um monte de gente, mesmo quem não pensa e não estuda a masculinidade. Mas é um sinal de alerta, para que também nas nossas pesquisas a gente não invisibilize ou coloque de um outro lado, culpabilizando, enfim. Eu acho que foi perfeito assim as reflexões, elas nos levar, pelo menos assim, eu que não estudo essa área, mas que passa, né, por inúmeras questões sobre as quais eu trabalho, a questão também do gênero, né? Inclusive eu estou estudando, estou orientando uma tese de doutorado a respeito das mulheres catadoras, né? Porque tem um lugar do homem catador pela compleição física, por toda a característica da atividade que me leva assim, me instiga a estudar um pouco mais. Vou buscar referência e vou falar, Daniel, me ajuda aí. Me ajuda a pensar isso. Que acho assim, muito importante essas coisas, que a gente não dá conta, né? Lógico, não é para dar conta de tudo, mas quando a gente identifica a pesquisa, aprende um pouco, né? Ouvindo o pesquisador trazendo essa temática que é tão importante para a gente, com uma série de recortes, né? Você fala aí da questão do homem negro também, que às vezes nem é pensado como homem. Então, também é uma outra coisa que traz para as minhas referências. Então, gratidão. Gratidão pelo compartilhamento. Eu acho que muito vai contribuir com vários estudantes que estão aqui, profissionais também que têm as suas instigações, os seus desejos de fazerem uma imersão em determinadas temáticas. Então, acho que foi maravilhoso. Meninas, mais uma vez, excelente estar com você. Felicíssima de ver o Antônio aqui. Achei para o final, grande finale. Ele veio nos coroar com a presença, gente. Caramba! Então, assim, muito bom mesmo. Os alunos, colegas que a gente não conhece pessoalmente, mas que estão aqui de outros estados, alunos de graduação que estão começando a entender essa lógica, né? Então, assim, quanto foi bom abrir essa possibilidade, né? Que o pessoal da pós-graduação, de alguma forma, já tem uma discussão mais recortada para a pesquisa, mas eu estou vendo alunos meus aqui do primeiro período. Isso é uma forma de instigar, de chamar essa galera para dar continuidade, né? Então, muito feliz por isso. Então, obrigada, gratidão, né? Na verdade, nem é agradecimento, é gratidão, que é muito mais do que obrigada, né? Então, assim, muito legal mesmo. Se fosse no presencial, eu ia convidar todo mundo para tomar um vinho ou um chopp. Hoje está frio, a gente ia tomar um vinho. Só café não, um vinho, mas Já ficará para a está próxima. convidado um evento virtual para a gente tomar esse vinhozinho. Tá Vou anotar. convidado, Dani. Ah, meu Deus, Márcia, muito você bom. está sem áudio. Márcia, teu microfone está fechado. Abre o áudio e Está termina, fechado tá, teu Márcia? Sim, sim. A gente fecha com você. Eu também quero agradecer, Daniel, e a todos aqui presentes. Realmente, isso é uma oportunidade de interação entre graduação e pós-graduação e também entre as instituições. Te parabenizar pelo conteúdo e pelo processo, que eu acho que ficou muito claro e cuidadoso, né? Metodologicamente muito cuidadoso. E torcer aí pela publicação, acho que vai ser uma contribuição muito importante. E chamar a atenção justamente para a questão da
do olhar do pesquisador, né, da análise do pesquisador e do profissional diante das políticas, das normativas, né? Então, assim, nem tudo que está escrito na política e na normativa é perfeito, é intocável, é a regra, é a receita de bolo, né? E às vezes a gente tem a sensação que o assistente social faz isso, pega, né? E assim, nos incluindo, né? Que eu não deixei de ser assistente social. A gente pega a normativa ali e ali está escrito, ali está certo. Né? Então, a normativa faz parte de um processo, é resultado de processos anteriores, mas ela também não para ali, não é o ponto final. Então, acho que a gente tem que ter esse olhar cuidadoso e crítico dessas questões, não para desqualificar totalmente, mas para contribuir, evoluir, conhecer novos caminhos e avançar. Eu acho que o seu trabalho traz essa grande contribuição aí no tema das masculinidades. E que acaba, né, Daniel, como você mesmo disse, sendo relacional, a masculinidade não valorizada, não vou dizer que invisível, porque ela é visível de uma forma até preconceituosa, mas não valorizada, ela sobrecarrega a mulher, né, também. Então, é relacional mesmo. Então, não é uma defesa do homem ou da mulher, não é binário, né? É realmente relacional. Então, dito isso, olha, um beijo para vocês todos, um abraço quentinho nesse frio e muito obrigada a todos vocês. Tchau!